Olá, estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser sobre intimidade com Deus. Por conta que nós jovens, a gente tem muita dificuldade, assim, em realmente estar íntimo com Deus, firmado realmente com Deus, tendo um relacionamento com Deus de pai e filhos. O que acontece? Muitas vezes a gente está tão focado em fazer as coisas na igreja, preparar, eu tenho que preparar aquilo, eu tenho que preparar isso, eu tenho que ir nesse ensaio, eu tenho que ir naquilo, e a gente também tá muito focado, na escola. Eu tenho que tirar ótimas notas, eu tenho que apresentar aquele trabalho, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. No nosso trabalho de profissional mesmo, a gente acaba falando assim, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ganhar muito dinheiro para ter isso, para ter aquilo. Só que a gente se esquece do nosso secreto com Deus, do nosso íntimo com Deus. A gente coloca tantas prioridades na frente do nosso secreto com Deus que acabamos simplesmente desconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Por quê? Por conta que Deus, para conhecermos a Deus, a gente tem que ouvi-lo falar conosco. A gente tem que conhecer a voz dele. Samuel é um exemplo. Samuel, ele não conhecia Deus. Quando Deus o chamou, Samuel, Samuel, ele foi até Eli. Só que ele não. Ele foi até ali porque ele não reconhecia a voz de Deus, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, por mais que eles estivessem sempre no templo. Samuel, ele não conhecia quem era Deus, ele não tinha um relacionamento íntimo com Deus. E a gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. E o que precisamos para fazer isso? Para ter esse relacionamento íntimo, precisamos simplesmente entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, ajoelharmos e orarmos a Deus, falarmos com Ele, louvarmos a Ele, até mesmo dançar. Por conta que Deus, Ele quer que nós o adoramos como um pai. Não sei se vocês já perceberam, mas lá em João 4:23 vai falar assim: No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que fala adorar a Deus como Pai, adoradores que o Pai procura? Por conta que temos que procurar a Deus, adorar a Ele como um Pai. Deus, Ele é o nosso Pai. E a gente, quando tem um relacionamento bom com o nosso pai, a gente simplesmente conversa sobre tudo. Essa é uma dificuldade muito grande dos jovens, porque a maioria dos jovens atuais não tem um bom relacionamento com o pai, não tem um modelo, assim, de pai que mostre como adorar a Deus, que mostre, assim, como é ter um relacionamento íntimo com um pai. Então, em primeiro lugar, busque adorar a Deus como um pai. Por mais que você não tenha um relacionamento bom com o seu pai, como você falaria com ele se você estivesse, se fosse um pai presente, se o seu pai ainda estivesse vivo, o que você faria se você não tivesse tanto rancor desse pai? Você falaria o que com ele? Você falaria tudo. Você simplesmente chegaria em casa e quando você tivesse a primeira oportunidade, você falaria assim: aconteceu isso, isso e isso. Nossa, foi tão bom o dia hoje, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu caí nisso, eu caí naquilo. E Deus, Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Falemos tudo. Ele quer que a gente fale com Ele como se nós como se Ele fosse o nosso Pai. E por isso, muitas vezes a gente acaba achando que a nossa oração não passou do teto. Por conta que simplesmente o único momento que a gente vai orar é à noite, quando a gente tá indo dormir, a gente deitado na cama, pega e fala assim: obrigada por mais esse dia, perdão pelos meus pecados, que amanhã seja um dia glorioso, abençoado, e que eu tenha um ótimo dia, uma ótima noite. E amém. Acabou. Às vezes você dormiu sem nem falar o amém. Então, que relacionamento é esse que você tá tendo com seu pai? Com Deus? Que intimidade é essa que você tá tendo? Você tá falando assim: pai, Deus, eu quero te sentir mais. Quando você tá na igreja, eu quero te sentir. Eu quero falar mais com você. Eu quero entender, eu quero escutar mais a tua voz. Só que você simplesmente não busca ele no seu secreto. Você não busca ele no seu íntimo.
você simplesmente se esqueceu dessa parte. Então, quando você for falar com Deus, fale com Ele como um pai, realmente. Fale com ele assim, ai, aconteceu isso, isso e isso hoje. Nossa, hoje o dia foi tão bom. Eu fui pra escola, eu fiz novas amizades, eu consegui tirar uma boa nota. Ai, eu caí naquilo, mas o Senhor viu o que aconteceu? Aconteceu aquilo, aquilo e aquilo. Mas me perdoe, Deus, eu quero mudar, eu não quero repetir isso. Quando você for orar, não fique deitado, por conta que a gente, pelo cansaço do dia, a gente vai acabar dormindo. Ajoelhe-se, fique de pé, fale com ele de uma maneira que você saiba que você não vai acabar realmente dormindo. Sem simplesmente dizer amém, sem simplesmente conversar realmente com Deus. Aqui, uma coisa também muito importante, Deus ele pode falar através de vídeos, claro, ele pode falar através de músicas, com certeza, só que o que Deus tem falado comigo muito presente, eu quero, você tem livre acesso à fonte, você tem livre acesso à fonte de águas vivas. Aqui, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, aqui no versículo 3, ele vai falar assim, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. O que isso significa? A partir do momento que Jesus morreu por nós na cruz, rasgou o véu e tivemos livre acesso ao Santo Espírito dele, a gente tem livre acesso a essa fonte de águas vivas. A gente tem livre acesso à água que ele quer nos dar. Então, a gente não precisa simplesmente para sentir para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, não precisamos que uma pessoa toque na gente para falar com a gente. Para Deus falar conosco através dessa pessoa, não precisamos desse instrumento. Pode ser usado? Claro que pode. Só que Deus, ele quer que você tenha uma intimidade a ponto de falar com ele e ele falar com você e você simplesmente escutar, você falar assim, é Deus quem está falando, eu não tenho essa dúvida de que não é Deus, porque eu conheço a voz do meu Pai, eu reconheço quem é o meu Pai. E muitas vezes a gente fica vendo vídeos e a gente fala assim, eu tô vendo vídeos, eu tô vendo vídeos cristãos, eu tô vendo coisas cristãs no celular, só que Deus, ele também quer falar com você quando você tá orando com ele, quando você tá orando pra ele, louvando a ele, no seu secreto. Você, muitas vezes está vendo simplesmente vídeos, aí Deus tá falando através daqueles vídeos, só que ele vai falar muito mais quando você simplesmente se ajoelhar e falar com ele, falar direto com a fonte, e não por intermédio de outra pessoa, ele quer falar com você. Então, que você procure simplesmente estar mais próximo de Deus, estar mais íntimo de Deus. E sem se esquecer que para ter um relacionamento com Deus, é sim necessário uma renúncia. É sim necessário morrer para o mundo, morrer para a sua carne, morrer para o seu eu, para o seu antigo eu e nascer para Cristo. Por conta que, a partir do momento que você morrer para o mundo, morrer para o seu eu, não vai ser mais você quem vive em você mesmo, mas sim Cristo. Não sou mais eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E nós seremos templos do Espírito Santo. Então, como templos, a gente tem que fazer a gente tem que agir como tal, como um templo do Espírito Santo realmente, onde a gente tem que agir com a modéstia, temos que seguir os padrões de Deus, temos que negar a nossa carne, aos nossos desejos, as coisas que não agradam a Deus, por conta que o Espírito Santo, ele não vai habitar num lugar onde não adore. O Espírito Santo, ele quer um lugar apenas para ele. A gente não pode simplesmente ficar no muro, em cima do muro, porque o muro ele já pertence a Satanás. A gente tem que simplesmente ir pro lado de Deus, ficar com Deus, sem querer ficarmos na ponta, assim, de um precipício, onde a linha é o pecado e Deus. A gente tem que simplesmente correr para Deus, abraçar a Deus, o nosso Pai, estarmos com Ele. E muitas vezes a gente fala assim, eu nasci assim, não tem como eu mudar. Esse pecado, ele sempre vai continuar comigo por conta que
eu nasci, mas lá em João 3,3 vai falar assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, você nasceu assim, mas você tem que morrer. Você tem que morrer novamente para conhecer a Deus, para ver ao Pai. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, é necessário sim uma renúncia. É necessário sim renunciar à sua própria carne. Amém? E, essa daqui é a Cacau, minha cachorrinha. Mas, voltando ao assunto, a gente precisa sim renunciar à nossa carne. Então, que quando você terminar esse vídeo, você simplesmente se ajoelhe e fale com Deus. Se ajoelhe e fale com Ele como seu Pai. Ore para Ele falando, contando o seu dia, contando como foi as coisas, o que aconteceu com você. Tenha realmente um relacionamento íntimo com Deus, como um pai. E é basicamente isso. Obrigada por mais esse vídeo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Ative o sininho, se inscreva no canal. Se quiser, me siga no Instagram, que eu tô pensando, eu vou colocar alguns vídeos lá. Não sei quando ainda, só que eu vou começar a me dedicar mais no Instagram também. E obrigada por tudo. Tenha um ótimo dia e tchau, tchau!